Da gravação, então, gente, da aula do dia 17 de março, né, disciplina de cálculo 4 do Cefet, Campus Curvelo, né, curso de Engenharia Civil. Né. Bom, pessoal, a gente tem trabalhado, né, nas últimas aulas e também vídeos, né, com a série de Taylor e a série de Maclaurin. Lembrando que uma série de Maclaurin nada mais é do que uma série de Taylor centrada no zero, né, centrada em C igual a zero. E nessa última semana eu disponibilizei para vocês, né, pelo Cigar, alguns links de vídeos da Khan Academy sobre a convergência da série de Taylor, né, a série de Maclaurin, mais especificamente que indicam um pouco como é que a gente faz para saber quando é que uma determinada função fica bem representada pela série, né? Então, são vídeos curtos, eu acho que eu coloquei ali uns 5 ou 6 vídeos, alguns de revisão do que a gente já tinha discutido, né, só para fazer o link com o tema principal dessa última parte, né, e 2 ou 3 vídeos, salvo engano, acho que são 3, em que ele discute, né, os vídeos apresentam uma discussão sobre essa representatividade de funções a partir da série, né. Vocês chegaram a ver o vídeo, o pessoal ficaram com dúvidas, como é que foi o desenvolvimento aí essa semana? Essa última semana, né? Inclusive, que a gente não teve aula, né? Derigo, Uhum. eu só não terminei o último, eu acho. Mas os demais Certo. eu consegui ver. Tá. E aí, como é que foi? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Tá. Tá Assim, certo, Gilson. entre aspas, né? Mas Tranquilo deu pra na pegar. medida do possível, né? Do Aham. possível, isso. Tá. Não, tudo bem. Ok. Bom, alguém ficou com alguma dúvida, gente? Como é que tá isso? Ô Frederico, Oi, boa Gabriel. noite para todo Boa mundo. noite. Boa noite. Eu assisti os vídeos, eu não Uhum. sei como que você planejou a aula hoje, se você fazer algum exemplo para entender melhor, porque só olhando assim de forma genérica, né, que o vídeo foi bem geral assim, porque aí dá para entender melhor, porque só olhando assim não consegui entender muito bem não. Tá, ok. Tudo bem, Gabriel. A gente pode dar uma olhada geral, né, sobre especificamente como é que trabalha com esses exemplos, né, e exercícios. Enfim, tudo bem, não tem problema não. Então, olha só, pessoal, de forma geral, né, o que os vídeos que eu postei para vocês, né, falam é sobre a história dos polinômios de Taylor, né? Então, a primeira coisa, só desbloquear aqui o tablet, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, não tem nada novo aí, tá? O que o vídeo chama de polinômio de Taylor é uma parte da série. E aí vamos lembrar o seguinte, opa, tá na página errada aqui, deixa eu consertar. Só um minutinho, pessoal, que desemparelhou aqui de novo. Isso, agora está ok. E aí vamos imaginar o seguinte, tá? Dada uma função f de x, né, que tenha derivadas de todas as ordens, que a gente chama de uma função de classe C infinito, tá? Ou seja, tem derivadas de todas as ordens. Então a gente constrói uma série a partir da função, tá? Na realidade é isso que a gente faz. A gente pega essa função f, né, que tenha derivadas de todas as ordens, e constrói a série de Taylor
de f em torno de um determinado centro, né? Vou colocar x igual a c, como sendo somatório, uma série de potências, né? Somatório de n igual a 0 até infinito, da derivada de ordem enésima da função, calculada no c, sobre n fatorial, vezes x menos c elevado a n. Então, nessa série, né? Os coeficientes aqui da série numérica, da série de potências, são esses aqui, ó. Como já fica claro, né, pessoal, esses coeficientes são obtidos a partir da função f, mais especificamente a partir das derivadas da função f. Então, se a função tem classe C infinita, ela tem derivadas de todas as ordens, e esses coeficientes eles são possíveis de serem determinados, e isso gera uma série de potências, né, que é formada por esses coeficientes vezes x menos c elevado a n. Pois bem, a princípio, embora a gente encontre essa série a partir da função f, a gente não tem garantia de que essa função f vai poder ser representada por essa série. Ou seja, que para qualquer valor de x, essa série vai ser uma série convergente. Não tenho essa garantia, a gente sabe que algumas séries convergem, outras não, né? Inclusive, para séries de potências, a gente sabe que existe aquele teorema da série de potências que fala o seguinte, ó, dado uma série de potências, três coisas podem acontecer. Ou ela converge só no centro, ou seja, só no C, ou ela converge na reta toda, ou seja, para todo x que você colocar essa série de potências converge, ou existe um raio de convergência, um raio R positivo, de forma que essa série convirja ali dentro do intervalo C menos R, C mais R, série converge aqui no meio, tá? Podendo ou não convergir nos extremos. Então, você tem três possibilidades para uma série de potências. Ou convergir só no centro, pelo menos no centro ela sempre converge. De fato, né, se você colocar x igual a c aqui, ó, você vai anular ali toda a série, né? Então ela vai convergir. Você coloca x igual a c aqui, fica c menos c zero. 0 elevado a n dá 0, multiplicado por aquele coeficiente 0. Se você somar 0, 0 infinitas vezes, isso converge para 0. Então, pelo menos no centro, toda a série converge. Algumas, digamos assim, mais ideais convergem na reta toda, ou seja, convergem de menos a mais infinito para qualquer valor de x. E outras convergem num intervalo de um certo raio, que é o raio de convergência, centrado no C. Tá? Então, o que eu estava dizendo é, embora a gente obtenha a série de potências, né, que é a série de Taylor, a partir da função f, os coeficientes são dados, né, pela forma de Taylor a partir das derivadas da f, não há garantia de que essa série vá convergir, né, sempre, e não há garantia de que mesmo que ela convirja, que ela vá convergir exatamente para a função que originou a série, né? E o nosso interesse, pessoal, é escrever a função, ou uma determinada função, né, que for dada, como uma série. Ou seja, o que é interessante para nós, e o nosso objetivo, é exatamente pegar uma função f de x e ter a possibilidade de enxergar essa função como uma série de potências. Tá? Porque aí você passa a ter uma representação da função por série, e, portanto, se você quiser obter informações sobre a função, você pode estudar a série. Em algumas situações, isso pode ser estratégico, né? Em algumas situações é mais fácil, ou mais interessante, ou mais factível estudar a série do que estudar a função. Tá? Então, a ideia é que, embora a gente possa sempre, a partir da função de classe C infinito, encontrar uma série de Taylor para ela, a gente não tem, a princípio, garantia de que essa série vá convergir,
e ainda que ela convirja, que ela vai convergir exatamente para f de x. Tá? Bom, para saber sobre a convergência da série, né, a série de potências vai convergir ou não vai, basta a gente usar o teste da razão. Então, essa primeira parte da pergunta, de certa forma, é de mais simples resolução. Se eu quero saber se uma série de potências qualquer converge, aonde ela converge, né, etc. e tal, eu posso usar para isso o teste da razão. Tá? A segunda parte, que é saber, olha, a série vai convergir para a função que gerou a série, que é um pouco mais complicada e era o objeto principal desses vídeos que eu postei para vocês. Tá? Bom, de toda maneira, como eu estava falando ali, né, da história dos polinômios de Taylor, gente, o polinômio de Taylor nada mais é do que uma soma parcial da série de Taylor. Então, vamos imaginar que a gente tem a função f de x, né, e que associada a ela a gente tem a série de Taylor, somatório de n igual a zero até infinito, da derivada enésima de f calculada em c, dividido por n fatorial, vezes x menos c elevado a n. Tá? Quando a gente considera as somas parciais, o que são somas parciais? Ao invés de pegar a série toda, né, eu vou pegando parcela a parcela. Então, eu teria a S0, que corresponde a pegar apenas a zerésima parcela, ou seja, a derivada de ordem zero, dividido por zero fatorial, mais x menos c elevado a zero. Tá? A S1 é pegar, mais não vezes aqui, copiei errado aqui, pessoal. Tá? E aqui é claro que a gente consegue simplificar isso, né? Esse S0 seria derivada de ordem zero, quer dizer que é para pegar a própria função, tá? A gente convenciona que a derivada de ordem zero é a própria função. Então, isso dá f de c, zero fatorial é 1, e x menos c elevado a zero dá 1. Tá? Então, S0 é fc. Aí, se eu for pegar a soma parcial S1, ou seja, as duas primeiras parcelas, a primeira é exatamente o f de c, e a segunda é a derivada primeira, ou seja, f' de c, sobre 1 fatorial, vezes x menos c elevado a 1, que dá f de c mais f' de c, vezes x menos c. Né? Não sei se vocês se lembram disso, pessoal, mas lá no cálculo 1, imagino que isso tenha sido tratado lá no âmbito do cálculo 1, essa expressão que acabou de aparecer aqui, ó, é o que a gente chamava por linearização ou aproximação por diferencial. É exatamente isso aí. O valor da função no ponto, mais o valor da derivada no ponto, vezes x menos o centro ali, x menos c. Tá? E àquela altura a gente dizia que esse era o polinômio de primeiro grau que melhor aproximava a função f perto do c. Então, esse S1, ele é um polinômio de primeiro grau, claramente, pela forma que está aí, né? E ele é o polinômio que fica mais perto da função se a gente não andar ali para muito longe do ponto C. Isto é, essa reta, tá bom? É a reta que melhor aproxima o gráfico da função perto do C. Ou seja, essa reta é a reta tangente ao gráfico, né? Então, esse S1, que é obtido pegando as duas primeiras parcelas ali da série de Taylor, pessoal, ele é a linearização, ou seja, é a equação, e basicamente isso, né? É a função de primeiro grau, melhor dizendo, cujo gráfico vai ser a reta tangente ao gráfico da função f, tá? Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra. Vou pegar a função f de x igual a exponencial de x, não dá muita conta. Está aqui o gráfico, tá? Vamos pegar a série de Maclaurin, ou seja, em torno do zero, tá?
Então, eu vou pegar aqui o C igual a zero, o centro vai ser o zero para nós. Então, tá aí. Ou seja, quando eu falo que o centro vai ser zero, quer dizer que eu vou tentar encontrar a série de Taylor dessa função próximo do x igual a zero. Tá? O x igual a zero, como vocês podem ver no gráfico da função exponencial, tem imagem 1. Né? Também é um resultado sabido, mas o gráfico já mostra isso. Pronto. Nesse ponto aqui, pessoal, tem uma reta tangente, né? Vamos pedir o GeoGebra para traçar para a gente a reta tangente. Reta tangente a essa curva, nesse ponto. Está aqui a reta. Tá? Como vocês podem ver, o GeoGebra já trouxe para a gente a equação. Né? Ele usa os sistemas computacionais dele e já determina para a gente a equação. Ele falou, ó, essa reta tangente ela é dada por y igual a x mais 1. Ou seja, é o gráfico da função x mais 1. Tá bom? Essa reta tangente é a reta que melhor aproxima o gráfico perto do ponto A. Deixa eu tentar só tirar o ponto A da letra A dali, que ela está numa posição que me atrapalha aqui um pouquinho. Aí, trazer para cá. Então, olha, se a gente não andar muito para longe do zero, tá? Se a gente ficar bem pertinho do zero, tipo 0,1, 0,001, e aqui deixa eu dar um zoom aqui também para facilitar a nossa visualização. Então, ó, se eu ficar bem pertinho do zero, tá? A diferença entre o gráfico verde, né, que é essa curva aqui, e a reta é pequenininha. À medida que você vai se afastando do zero, essa distância começa a ficar mais proeminente. Ela começa a ficar mais gritante, mais na cara, tá? Mais perto do zero, essa distância é pequenininha. O que isso tem a ver com a história da série de Taylor e do polinômio de Taylor? O que eu estava explicando para vocês é que, como essa reta é a reta tangente, ou seja, a reta que está mais próxima do gráfico no ponto de tangência, isso significa que essa reta tangente, que é gráfico da função x mais 1, tá? Esse x mais 1 é um polinômio de Taylor, ou seja, ele é uma das somas parciais da série de Taylor. De fato, se a gente for pegar a série de Taylor da função e elevado a x, vou trocar aqui só para a gente fazer essa comparação. Aqui. Já desemparelhou aqui de novo. Espera aí, gente. Fiz alguma coisa errada aqui. Aqui. Então, o que eu estava falando é o seguinte, se a gente for fazer a série de Taylor da exponencial, eu acho que a gente já fez esse exemplo antes, mas não tem problema repetir. Então, imagino que eu pegue a função f de x igual a e elevado a x e vou fazer exatamente esses cálculos que eu estava indicando aqui antes, tá? Bom, a série de Taylor vai ser calculada em torno do zero, tá? Então, o centro vai ser o zero. Eu estou chamando o centro de C. Então, C aqui é igual a zero. E isso vai ficar somatório de n igual a zero até infinito, né? Da derivada de ordem enésima da função calculada no zero, dividido por n fatorial, vezes x menos elevado a n. Bom, no caso da exponencial, tem um facilitador grande aí, que todas as derivadas da exponencial, pessoal, são iguais a ela mesma. Né? Então, independente de quem seja esse índice n ali, que indica quantas vezes eu derivei a exponencial, a derivada da primeira, segunda, terceira, quarta, todas as derivadas, né, de qualquer ordem,
da função exponencial vai ser a própria exponencial. E, portanto, se eu for calcular isso no zero, isso vai dar e elevado a zero, que é igual a 1. O que significa que a série de Taylor, né, em torno do zero, ou seja, a série de Maclaurin, é 1 sobre n fatorial x elevado a n, ou ainda, de uma forma mais concisa, x elevado a n sobre n fatorial. Tá. Agora vamos olhar para essa série de potências que nós obtivemos. Primeira coisa que eu disse para vocês. A princípio, eu tenho que usar o teste da razão para saber quando é que essa série converge ou não. E aqui é até simples da gente aplicar, tá? Então, ok, isso é uma coisa. Eu ainda não sei o raio de convergência dessa série, tá? Não apliquei o teste da razão e ainda não sei qual é o raio e o intervalo de convergência. Ok. Mesmo que eu soubesse, eu não tenho garantia, a princípio, de que se eu fizer a substituição do x aqui, por exemplo, por 0,1, e achar o resultado da soma dessa série, que o resultado da soma dessa série vai dar exatamente o e elevado a 0,1. Ou seja, eu não tenho garantia de que essa série converge e, mesmo que ela convirja, que ela vai convergir exatamente para e elevado a x, para valores de x ali num certo intervalo. Para resolver esse problema, a gente começa a analisar melhor como é que são as somas parciais da série. As somas parciais da série são os polinômios de Taylor, tá? Que os vídeos apresentam. Então, o que seria o primeiro polinômio de Taylor? Né? Aquele que tem uma parcela, ou seja, a parcela que eu obtenho pegando n igual a zero. Então, primeiro o zerésimo, né? Polinômio de Taylor. Tá? Agora eu vou começar a chamá-los de P, para a gente lembrar que eles são polinômios, tá? Então, ó, o P0 de T, o zerésimo polinômio, x, melhor dizendo. Aquele que a gente obtém colocando o n igual a zero ali. Se eu coloco o n igual a zero, vai dar x elevado a zero, que é 1, sobre 0 fatorial, que é 1 também. O P1 de x, pessoal, é eu pegar da parcela zerésima até a parcela 1, tá? Então, vai ter duas parcelas, ó. Ou seja, eu vou trocar o n por zero, aí eu obtenho o mesmo 1 que eu já tinha achado, né? E vou pegar também a próxima parcela. Fica mais fácil até, eu acho que eu vou preferir fazer isso aqui, ó. Abrir a série, para vocês enxergarem isso mais claramente, tá? Se eu abrir a série, ou seja, se eu escrever os termos iniciais, seria troca n por zero, dá x elevado a zero, que é 1, sobre 0 fatorial, que é 1. Troca o n por 1, dá x sobre 1 fatorial, que é x. Troca o n por 2, dá x2 sobre 2 fatorial. Depois, troca o n por 3, x3 sobre 3 fatorial. E assim por diante, tá? Então, a série ela é formada desse jeito. O que é o P0? É o polinômio que eu obtenho pegando até a primeira parcela. O que vai ser o P1? Ou se quiser chamar, acho que é melhor chamar de P1 aqui, pessoal. Quem que vai ser o P2 de x? As duas primeiras parcelas. Quem que vai ser o P3 de x? A soma das três primeiras. E assim por diante. Ó. Quem que vai ser o P4? A soma das quatro primeiras parcelas. Aí 2 fatorial dá 2, né? 3 fatorial é 6, tá? Então x3 sobre 6. Quem é o P5? 1 mais x2 sobre 2, mais 1 mais x mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 6, mais x4 sobre 4 fatorial. Ok? E aí, primeira observação, olha. Quem é o P2, né? É 1 mais x. Se vocês forem olhar lá no GeoGebra, isso é exatamente a função que a gente achou aqui, ó, como sendo a função cujo gráfico é a reta tangente ao gráfico da exponencial, tá? Ou seja, o polinômio de Taylor ali, né, 1 mais x, pessoal, ele é a aproximação linear, ou a aproximação por diferenciais. Então, é exatamente a reta tangente. É como se a gente fosse, a partir de agora, né, pegando aproximações melhores
Tá? Então, se eu começo aqui com o gráfico da função e sei já que a reta tangente faz uma aproximação razoável aqui perto do zero, né? Como eu disse, se eu não andar muito para a direita nem muito para a esquerda, os valores da função vão ficar próximos dos valores aqui obtidos pela reta, tá? E na reta eu estou considerando só um polinômio de primeiro grau, a ideia é que eu consigo melhorar essa aproximação se eu aumentar o grau do polinômio. Então, se ao invés de eu pegar, por exemplo, x mais 1, né, que era o polinômio P2, se eu pegasse, por exemplo, o P3. Quem é o P3 aqui? Estou só copiando do que estava escrito lá, tá, gente? Esse P3 de x ele era igual a 1 mais x mais x2 sobre 2. Que já gera essa curva vermelhinha aqui, ó, tá? Esse aqui é um polinômio de Taylor, é o P3, é o polinômio de grau 2, tá? Depois, se você aumentar mais uma parcela aí, então vou pegar agora o P4. Então vou pegar mais uma parcela da série. Então 1 mais x2 sobre 2, mais x2 sobre 2. A próxima parcela, né, é x3 sobre 3 fatorial, tá? 3 fatorial é igual a 6, então já vou substituir aqui. Aí, olha, gerou um gráfico azul. Esse gráfico azul está ainda mais próximo, né, do gráfico que nos interessa, que é o verdinho, tá? Então, a reta tangente, olha, é até uma boa aproximação para a função, se você não andar muito para longe do zero. Mas, com certeza, é uma aproximação pior do que a gente consegue, por exemplo, por essa curva azul aqui. Deixa eu arredar o gráfico lá de cá também, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Aqui. Se a gente chegar, né, a se afastar bastante do zero, aí a curva azul começa a ficar completamente diferente da verde, tá? Então, ela só vai te dar uma aproximação razoável se você estiver perto do ponto onde a série foi feita, ok? E eu posso seguir dessa forma, eu posso ir aumentando parcela a parcela nisso. Então, eu posso pegar o P5 de x, que vai ser obtido pegando as 5 primeiras parcelas da série de Taylor. Então, a soma parcial, né, das 5 primeiras parcelas. 1 mais x2 sobre 2, mais 3 sobre 6, mais o próximo, que é x4 sobre 4 fatorial, que é 24. Deixa eu fazer errado aqui. 4 sobre 4 fatorial, que é 24. Aí gera uma outra função, ó, cujo gráfico é esse alaranjado aqui, que ainda está mais próximo do verde do que os outros. Tá? Então, a ideia é que quanto mais derivadas eu considere, maior fica a precisão. Então, do ponto de vista apenas de ideia, né, informalmente falando, é isso, tá? Os polinômios de Taylor, eles são, então, somas parciais da série de Taylor, e a ideia é que quando eu vá pegando polinômios de Taylor com cada vez mais parcelas da série, ou seja, quando eu vou avançando ali na série, né, pego 6 parcelas, depois 7, depois 8, depois 10, depois 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 quadrilhão, que essas novas funções polinomiais, ou seja, esses novos polinômios, eles vão se tornando cada vez mais próximos da função que a gente está estudando. Tá? E, no limite, se você pegasse a série inteira, né, sob determinadas condições, que a gente ainda vai ver quais são, né, eu postei lá naqueles vídeos, a gente consegue garantir que a série realmente vai convergir para a função que gerou essa série. Então, pessoal, como o caso da exponencial ele é bem emblemático, né, até pela a facilidade, não felicidade, a facilidade das contas, tá? Vamos pensar a partir desse exemplo, né, como um primeiro exemplo, para a gente tratar dos temas
relacionados à convergência da série, tá bom? Então, vamos tentar esclarecer aqui o que foi dito até agora, tá? Considerando para isso o exemplo da exponencial e da sua série de Taylor em torno do zero, ou seja, a série de Maclaurin, né? Então, nós pegamos essa função, volto a dizer, até pela facilidade de achar os coeficientes da série, e aí nós vimos o seguinte, olha, a série de Taylor, série de Maclaurin, né? De f, ou seja, a série de Taylor em torno do zero, vai ser somatório de x elevado a n sobre n fatorial, n de 1 até infinito. Eu não sei qual é o intervalo de convergência disso. Então, vamos aplicar o teste da razão, que aí a gente descobre, tá? Qual é o intervalo de convergência? Qual o raio de convergência? Então, teste da razão. Eu vou pegar a série em módulo, né? Vou definir esse termo aqui como termo geral AN, tá? Como sendo xn sobre n fatorial. E vou aplicar, então, o teste da razão. Esse teste fala, se a gente achar o AN mais 1, né, o termo sucessor, que no caso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, e se a gente fizer limite quando n tende a infinito de AN mais 1 sobre AN, isso vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Ixi, aqui não vai caber, não, gente. Deixa eu escrever na linha de baixo. Então, o AN mais 1 eu vou só copiar, tá? E vou dividir agora pelo AN. Mas dividir pelo AN é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele. Então, isso vai ficar assim. E aí eu posso aplicar aqui cancelamento e tal, não sei o quê. Isso vai ficar igual ao limite de x vezes n fatorial sobre n mais 1 fatorial, né? O n mais 1 fatorial a gente consegue mexer um pouquinho também para simplificar um pouco mais essa expressão e facilitar o cálculo do limite, né? O n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então, posso cortar agora o n fatorial de cima com o de baixo. Isso aqui, então, fica igual a limite de n tendendo a infinito de x sobre n mais 1. Pessoal, eu tinha que ter colocado o módulo aqui, tá? Porque essa série não é de termos positivos, então deixa eu fazer isso aqui. Ainda está em tempo. O teste tem que ser aplicado em módulo, porque eu não sei o sinal desse x. Pronto. Aí o teste da razão diz o seguinte, ó, se esse limite existir e ele der um número menor do que 1, a série converge. Se esse limite der maior que 1, ou se der infinito, ela diverge. E se isso der igual a 1, o teste não conclui nada, tá? Mas aqui, pessoal, o x está fixo, o n está tendendo a infinito. Então, você está pegando uma quantidade fixa igual a x e dividindo, digamos, em infinitas partes, né? Entre aspas. Isso significa que o limite vai dar zero. Se você pegar 1 milhão e dividir por n com n tendendo a infinito, isso tende a zero. Portanto, que é sempre menor do que 1, independente de quem seja o x, né? Ou seja, para qualquer valor de x, isso tem limite pelo teste da razão igual a zero, que é menor que 1, o que significa, né, garante a convergência da série, tá? Então, sobre a pergunta de se a série da exponencial converge, a resposta é, olha, a série da exponencial, ou seja, essa série aqui, a série de Taylor, né, da exponencial, essa série,
converge em R, ou seja, para todo número x. Isso significa que se você escolher aleatoriamente um valor de x, tipo x igual a 2,79, e a gente substituir isso aí, estou chutando 2,79 aqui, por isso qualquer coisa. Essa série numérica ela é convergente, tá? Então, essa é a informação que a gente tem. Para qualquer x, a série numérica é convergente. Bom, ok. Então, isso converge. Tudo bem. Para qualquer valor de x que eu colocar, isso aqui converge. Aí vem a segunda parte da pergunta. Isso converge, mas isso converge para e elevado a x? Ou seja, se eu trocar, por exemplo, o x por 1, tá? Se eu fizer o x igual a 1, não vai ficar somatório de 1 elevado a n, que é 1, né? Sobre n fatorial. Será que essa soma converge para e elevado a 1? Se eu colocar o x igual a 2, vai dar somatório de 2 elevado a n sobre n fatorial. Será que isso converge para e ao quadrado? Então, é essa a pergunta que a gente está fazendo agora. Então, eu já sei que a série converge na reta toda, ou seja, para qualquer valor de x, sempre vai existir o limite dessa série numérica, mas aonde, ou em qual intervalo, ou em que circunstâncias, essa série vai convergir exatamente para a função que originou essa série, ou seja, para a exponencial de x. Isso é importante, pessoal, porque, como eu falei antes, o nosso objetivo é exatamente escrever a exponencial assim, ou seja, dar uma nova forma, um novo jeito de escrever a exponencial, como um resultado, né, de uma série, tá? Para isso, pessoal, nós vamos usar dessa história do polinômio de Taylor, tá? Bom, como eu falei, você tem lá o polinômio de Taylor, né, o P1, que vai ter só um termo, o P2, que vai ter dois termos, e assim sucessivamente, tá? No nosso caso, a gente já chegou a escrever alguns deles aqui, né? Aqui, ó, P1 de x P1 foi 1, depois 1 mais x mais x2 sobre 2, 1 mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 6, e assim sucessivamente, né? E aí vocês podem perceber que, para cada um deles, quando eu pego a exponencial de x e pego, por exemplo, o polinômio de primeiro grau, tá? Que é o tal do 1 mais x, ó, isso não é igual a zero sempre. Por que isso não é igual a zero sempre? Porque a exponencial de x não é igual a 1 mais x, tá certo? Isso aqui é uma exponencial, isso aqui é um polinômio, eles não são iguais, tá? Então, quando eu faço o uso da expressão 1 mais x para aproximar a exponencial de x, como a gente pode ver lá bem no GeoGebra, eu cometo um erro. Deixa eu apagar aqui as outras, deixar só as que me interessam. Aqui está a função correta, né, que é esse gráfico verdinho, e aqui está a linearização, ou seja, o polinômio de Taylor de primeiro grau. Tá? No A, eles coincidem. Então, no A não tem diferença. Agora, perto, no zero, melhor dizendo, né, que é o ponto A, eles coincidem. Agora, se eu vou arredando para a direita ou para a esquerda, começa a aparecer uma diferença entre o gráfico verde e o gráfico preto. Essa diferença, pessoal, eu posso ilustrar aqui para vocês, é o erro. Tipo, se você pegar x igual a meio, que está fácil de visualizar aqui, ó, o erro vai ser essa distância daqui até aqui. Ó. Isso aqui é o erro. Se for um x igual a 1, o erro é essa medida aqui. Ó. Tá? Então, a gente vai vendo que à medida que você vai afastando do zero, a tendência é que o erro ele aumente. Né? Para a função ser bem apresentada pela série, pessoal, esse erro ele tem que estar mais ou menos controlado. Tá? Então, vamos definir esse erro. Olha, o que eu vou chamar de erro? Né? É o que sobra da série quando eu considero um polinômio de Taylor. Tá? Então, se você tiver aqui Pn de x,
o enésimo polinômio? Frederico, Pois não? não está aparecendo a imagem da sua tela, Ah, não? verdade, Escrevendo. gente. Eu esqueci de trocar do GeoGebra aqui. Peraí, só um segundinho. Aí. Mas se eu pegar o Pn de x, então, como enésimo polinômio de Taylor, tá? A função f de x não vai coincidir com ele, em geral. Ela vai ser diferente dele. Até porque, em geral, essa função f aqui não é polinomial, né? Ela é tipo exponencial, seno, cosseno, logaritmo, ela não vai coincidir com um polinômio, tá? A diferença deles, ou seja, o f de x, que é o valor correto, menos o valor aproximado, é o erro de ordem n da série de Taylor. E aí, o que a gente sabe? Ó? A função f vai realmente coincidir com a série, ou seja, esse somatório vai convergir para a função? Isso aqui acontece se, somente se, o erro tender a zero. Quer dizer, exatamente se os polinômios forem aproximando cada vez mais da função que é dada. No nosso caso, né, em que a gente tem a função f de x igual a exponencial de x, aí você tem lá os diversos polinômios, né, por exemplo, p2 de x d1 mais x, p3 de x1 mais x2 sobre 2, né? Quem seriam os erros? Ó? No primeiro caso, o erro 2 é a diferença entre a função real, ou seja, e elevado a x, para o polinômio p2. Então, isso é e elevado a x, é a diferença entre e elevado a x e 1 mais x. Quem que vai ser o erro 3? É a diferença entre a função e a terceira aproximação ali, a p3 de x, ou seja, é elevado a x menos 1 mais x2 sobre 2. E assim sucessivamente, pessoal. Se esse erro tender a zero, olha o que vai acontecer. O enésimo erro, né? Ele é elevado a x menos enésimo polinômio de Taylor, tá? No nosso caso, seria algo desse tipo aqui, ó. Só escrever um pouquinho mais para cá para caber tudo na mesma linha. O enésimo erro vai ser a exponencial menos a enésima aproximação, ou seja, o enésimo polinômio de Taylor. Quem é o enésimo polinômio de Taylor, né? 1 mais x2 sobre 2, mais etc. x elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. A gente continua não cabendo, né? Tem toda uma restrição aqui, deixa eu tentar escrever menorzinho. Então, o Pn de x é 1 mais x2 sobre 2, mais etc. Mais até x elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. Pronto. Se esse erro tender a zero, significa que se você for pegando cada vez mais parcelas, né, uma quantidade tipo absurdamente grande de parcelas, a diferença entre a exponencial e o polinômio vai ficando próxima de zero. Ou seja, o grau do polinômio vai aumentando, mas a distância dele, a diferença dele para a exponencial de x vai tendendo a zero. E aí, se eu pegasse todas as parcelas, ou seja, a série toda, isso convergiria, tá? Convergiria para exponencial. Portanto, pessoal, para saber se a série de Taylor de uma determinada função converge para aquela função, eu preciso saber se o erro, ou seja, a diferença entre a função
e o enésimo polinômio de Taylor, se essa diferença ela vai tender ou não a zero, tá? Isso não é fácil de ser verificado diretamente, porque não existem expressões muito simples para a gente descobrir esse erro, tá bom? Mas tem um teorema que nos auxilia com essa questão, tá? Que é exatamente o que foi apresentado lá no vídeo. O que diz esse teorema? Ele fala assim, ó. Teorema do resto de Taylor. Às vezes o pessoal chama aquela expressão que eu chamei de erro, às vezes se chama de resto, tá? Tanto faz. Só questão de gosto mesmo, tá? Bom, mas esse teorema fala o seguinte, vamos imaginar que você tem uma função f de classe C infinito, você já tem derivadas de todas as ordens, tá bom? E vamos imaginar que essas derivadas, elas fiquem limitadas, a derivada de ordem n, ela fique limitada ali por um certo número m, pelo menos para x dentro de um intervalo centrado em si. Tá? Então vamos imaginar que você tem ali essas derivadas limitadas por uma constante m, ok? O que o teorema nos fala, pessoal, é que nesse caso o resto de ordem n, né, ou erro, estou usando erro, então vamos manter isso. Ele vai ser basicamente do tipo menor ou igual que m sobre n mais 1 fatorial vezes a distância de x até c elevado a n. Então, aqui a gente consegue uma fórmula ali que limita um pouco o erro, né? No nosso caso da exponencial, olha o que a gente tem, né? Todas as derivadas da exponencial, elas são iguais à própria exponencial. Então, se eu pegar uma derivada de ordem enésima aqui, no caso da exponencial, né? Todas as derivadas são iguais à própria exponencial. Então, você tem que a exponencial de x vai ficar limitada ali por e elevada a t, sei lá, né? Se esse x estiver limitado, a exponencial vai ficar limitada também. Então, basicamente, você vai ter uma constante, um m, sobre n mais 1 fatorial, vezes x menos c elevado a n. E aí, pessoal, no nosso caso, c é zero, tá? Então, posso até tirar esse c daqui e colocar x elevado a n. Pronto. Agora vamos ver se isso nos ajuda, né? Nós falamos que a série ela converge para a função se o erro tender a zero. Então, preciso verificar se essa igualdade me mostra que o erro vai tender a zero. Resposta, vai. Isso mostra que o erro tende a zero. Por quê? Porque esse m é constante. Então, quando eu for fazer o limite do erro, olha, ele vai ser menor ou igual ao limite, né? Maior ou igual a zero, menor ou igual ao limite desse negócio aí, m sobre n mais 1 fatorial, vezes o x elevado a n. Para cada x que a gente pegar, pessoal, x elevado a n vai ser uma constante, isso aqui é outra constante, e o n está tendendo a infinito. Se o n tender a infinito, o n mais 1 tende a infinito, o n mais 1 fatorial tende a infinito, isso aqui tudo tende a zero. Ou seja, independente de quem seja o x, tá? Para todo x na reta, o erro, que eu estou chamando de erro, mas acho que o livro-texto, por exemplo, né, os livros-textos normalmente chamam de resto, mas pode ser erro, tanto faz.
Esse erro, ou o resto, tende a zero. Vou tomar uma água aqui, gente. É isso. Ou seja, quanto mais parcelas eu considerar dentro da série de Taylor, eu vou obter polinômios de Taylor de graus maiores, e esses polinômios de Taylor, no caso da exponencial, vão aproximando cada vez melhor a função dada. Ou seja, a exponencial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só acho que está... Localizar, eu tinha deixado isso aqui aberto, mas pelo visto me perdi aqui em algum momento. Está aqui. Queria mostrar mais um exemplo aqui, pessoal. Deixa eu só ver. Aqui. Bom, isso aqui é o material, né, o livro do Stewart, tá? Só queria mostrar aqui uma parte em que ele apresenta os exemplos para a gente poder aproveitar as contas. Peraí, o pessoal já passou. Deixa eu olhar pelo livro, fica mais fácil. Em que página que está o que eu preciso aqui? Na página 684. A numeração que está diferente. Bom, aqui é o mesmo exemplo da exponencial, tá? Acho que aqui já tem o do seno e do cosseno, né? Então, olha só, eu acho que a gente já tinha feito também a série de Maclaurin, né, do seno, tá? Você lembrando que série de Maclaurin é só série de Taylor em torno do zero, tá? A única informação a mais aqui é que é para fazer em torno do zero, né? Aí a gente tem que montar a série, tem que achar as derivadas, né? Derivada do seno fica alternando, dá seno, cosseno, menos cosseno volta para seno. E quando a gente calcula isso no zero, né, no centro, isso dá 0, 1, 0, menos 1, 0, e aí fica repetindo, isso entra em looping, né? A gente tinha calculado já essa série. E aí a gente chega nisso aqui, ó, a série de Taylor do seno de x é x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, que eu posso escrever na forma fechada, né, como sendo somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Algumas observações, né?
Primeiro, menos 1 elevado a n é um alternador de sinal. Quando você coloca n igual a 1 e depois vai trocando por 2, por 3, por 4, por 5, isso só altera o sinal aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1 à quarta dá mais 1. Então, isso fica alternando o sinal, que é para indicar, olha, essa alternância de sinais que a gente está vendo aqui. É mais, depois menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, tá? Então, está alternando. Começa com n igual a 0, menos 1 elevado a 0 dá 1, então ficou mais. Depois n igual a 1, menos 1 elevado a 1 dá menos 1, ficou menos. N igual a 2, menos 1 ao quadrado dá mais. N igual a 3, menos 1 ao cubo dá menos 1. E assim vai alternando o sinal. Por que 2n mais 1 no expoente e 2n mais 1 aqui embaixo, tá? É porque só tem na série os termos de expoente ímpar, ó. x1, x3, x5, x7, x9, tá? Então só podem aparecer os ímpares. Os números ímpares são os da forma 2n mais 1. Então é isso aqui. Mas o que me interessa diretamente aqui, pessoal, é estudar a questão da convergência, né? Ou seja, para quais valores de x a série de Taylor, ou de Maclaurin, melhor dizendo, do seno vai convergir para o próprio seno. A gente usa o teorema da desigualdade de Taylor para facilitar essa análise, tá? O erro de ordem n, que aqui ele está indicando por r, né, ele chama de resto, que é a diferença entre a função seno e o enésimo polinômio de Taylor, tá? Isso em módulo é menor ou igual a m sobre n mais 1 fatorial vezes o módulo de xn mais 1, tá? Quem é esse m? Ó? Esse m é qualquer constante positiva que domine as derivadas, ou seja, qualquer número que seja sabidamente maior que ou igual à derivada num determinado intervalo, tá? No nosso caso, como as derivadas da função seno ficam oscilando ali, ó, apenas entre o próprio seno, né? O cosseno, menos cosseno e depois repete, tudo isso vai ser limitado, né, pessoal? Tanto o seno quanto o cosseno variam de menos 1 até 1 no máximo, tá? Então, eu posso considerar aqui, ó, que todas as derivadas estão limitadas para todo x pelo 1 em módulo, né? O seno e o cosseno variam de menos 1 até 1, então em módulo variam de 0 até 1. Ou seja, eu posso considerar esse m igual a 1. O que quer dizer que o erro lá da enésima aproximação de Taylor, né, o erro que eu cometo se eu trocar a função seno de x pelo enésimo polinômio de Taylor, esse erro é menor ou igual a módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Quando a gente fizer o n tender a infinito, supondo que o x está fixo, ó, isso aqui dá sempre algo que vai tender a zero. Vamos fazer essa conta aqui para vocês acompanharem. Então, no caso do seno, vou colocar isso aqui como se fosse o segundo exemplo, tá? Se eu pego g de x igual a seno de x, considero o centro igual a zero, né? A gente vai ter a série de Taylor, tá? Que é somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, né? Que é o alternador de sinal, tá certo? Vezes x elevado a 2n mais 1, só tem os termos de ordem ímpar, 2n mais 1 fatorial. Pronto, temos essa série. Todas as derivadas são limitadas. Derivada de ordem enésima vai ser limitada, porque isso aqui é ou seno, é mais ou menos seno, ou mais ou menos cosseno. Então, isso vai ficar limitado em módulo. Tá? E a fórmula do erro da aproximação da série de Taylor, né? Diz que esse erro... Opa, esse Rn ou En, ele é menor ou igual a uma certa constante m, vezes n mais 1 fatorial, vezes x menos o centro,
elevado a n. Mais 1. Bom, o m aqui a gente pode considerar como sendo 1. Então, eu fico com isso aqui, ó. E esse limite, pessoal, sempre vai dar zero. O limite de um número qualquer fixo elevado a n sobre n fatorial, ou elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, isso sempre vai dar zero, tá? Vou colocar essa observação aqui. Para todo x em R, limite de x elevado a k sobre k fatorial, ou n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, qualquer coisa que seja dessa forma, é zero. Como é que a gente mostra isso? Um jeito é observar que essa série aqui, ó, converge pelo teste da razão. De fato, se a gente for fazer o limite, quando o k tende a infinito, né? De xk, do termo de ordem k mais 1 dividido pelo termo de ordem k, você teria x elevado a k mais 1, um módulo, né? Sobre k mais 1 fatorial, vezes o inverso do termo de ordem k, ou seja, k fatorial sobre x elevado a k. Bem parecido com o exemplo que a gente tinha feito ali, inclusive, da exponencial, agora há pouco. Praticamente o mesmo. Aí corta o x elevado a k, vai sobrar um x em cima, né? xk fatorial sobre k mais 1 fatorial. O k mais 1 fatorial a gente pode abrir como k mais 1 vezes k fatorial, com o objetivo, claro, de cortar o k fatorial, tá bom? O x está fixo, né? Para cada valor de x ele está fixo. O k mais 1 tende a infinito, isso tende a zero, que é menor do que 1. O que pelo teste da razão, significa que a série que a gente considerou ali, né, que é a série x elevado a k sobre k fatorial, converge. Tá, mas na verdade eu só queria, não queria nem nada relacionado à série aqui, eu só queria mostrar que o limite de xk sobre k fatorial é zero, né? Por que eu fui estudar essa série e ver que ela convergia? Porque aí eu posso usar o critério da divergência. O critério da divergência fala, se uma série converge, o termo geral tende a zero. Então, se eu concluir que essa série converge, é porque esse termo geral aqui, ó, esse cara, tende a zero. Tá? Esse limite vai aparecer com uma certa frequência, por isso que eu resolvi parar para fazê-lo aqui, porque ele vai aparecer com uma certa frequência. Então, se você tem uma potência de x, independente de qual seja o expoente, né, x elevado a k, e vai dividir pelo próprio k fatorial, ou seja, varia o expoente aqui k e aqui embaixo também para o k fatorial, isso tende a zero. É como se a gente dissesse que o k fatorial ele é mais rápido, bem mais rápido, do que o x elevado a k. Tá? Então, pessoal, voltando à história do seno, né? O fato de termos chegado, né? Que o erro de ordem n da aproximação do seno é menor ou igual ao módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E por essa conta, esse limite aqui, ó, isso aqui, tende a zero quando n tende a infinito,
vai garantir, então, que o erro também tende a zero. E se o erro tende a zero, significa que a série realmente converge para a função. Então, eu posso dizer agora, olha, a partir disso, tá? Que realmente é verdade que o seno de x, mas vou escrever de outra forma, realmente é verdade que o somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, que isso converge para o seno de x. Ou seja, se eu troco o x de um lado e troco o x do outro, eu obtenho a mesma coisa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, olha, se eu colocar aqui, né, nessa expressão, por exemplo, o x igual a 1, se eu faço x igual a 1, eu encontro que somatório de n igual a zero até infinito, menos 1 elevado a n vezes 1 elevado a 2n mais 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? Que isso aqui é igual ao seno de 1. Ou seja, o seno de 1 é o resultado da série, da soma da série menos 1 elevado a n vezes 1 sobre 2n mais 1 fatorial, ou seria a mesma coisa, né? É isso, tá? A importância da gente estudar ou ter algum tipo de controle sobre esse erro, pessoal, reside no fato de que, sem avaliar o erro, eu não tenho condição de dizer que a série que eu produzi a partir de uma determinada função vai convergir para aquela própria função, tá? Quando eu sei que isso acontece, ou seja, quando eu consigo dominar esse erro e falar, olha, esse erro ele sempre tende a zero para todo x, ou ele tende a zero pelo menos um determinado intervalo, então naquele intervalo a função pode ser representada pela sua série, ou seja, ela e a série são a mesma pessoa, então tanto posso estudar a função diretamente quanto eu posso estudar a série. Posso obter informações da função a respeito da série e vice-versa. Temos alguma dúvida até aí, gente? Por minha parte, não. Ok, Gabriel. Ok, Dilson. Tá, então só para a gente ir finalizando aqui, pessoal. Nos casos em que a gente tem a convergência, né, da série para a função, ou a função pode ser representada pela série, né, por exemplo, como nesse caso do seno, a gente consegue produzir, a partir disso, séries de outras funções. Então, no caso do seno, né, a gente acabou de ver aqui, ó, o seno de x, ele é igual para todo x, tá? Ele é igual ao somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Se isso é verdade, eu posso derivar ou integrar dos dois lados. Então, se eu, por exemplo, derivo dos dois lados, vai ficar assim, a derivada do seno de x é igual ao somatório, aí eu vou derivar parcela a parcela aqui, né? Ou seja, eu vou ter que derivar isso aqui. Tá? Então, só coloquei um símbolo ali de derivada dos dois lados. A derivada do seno é cosseno, né? Então, aqui eu consigo perceber o seguinte, o cosseno de x vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, tem que derivar essa parte aqui, né? Tem que derivar esse pedacinho aqui, ó.
Então, fazendo isso, né? O 2n mais 1 fatorial é coeficiente, a variável é x, né? Então, eu vou derivar ali só o x elevado a 2n mais 1. Esse 2n mais 1 fatorial vai ficar quietinho aqui, embaixo. Então, ó, vou derivar a potência de x, né? Desce o expoente, subtrai uma unidade. Era 2n mais 1, se eu subtrair uma unidade dá 2n. E como eu falei, o 2n mais 1 fatorial, pessoal, não tem x, ele é constante, né? Ele fica quietinho aqui. Bom, o 2n mais 1 fatorial, então ficou, cosseno de x igual a somatório de n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n, vezes 2n mais 1, vezes x elevado a 2n, sobre 2n mais 1 fatorial. Esse 2n mais 1 fatorial, eu consigo expandir. Então, o cosseno de x pode ser escrito assim, ó. Dois n mais 1 fatorial é 2n mais 1 vezes 2n fatorial. O que me permite agora cortar o 2n mais 1. Então, o cosseno de x... Opa, não é assim, é assim. O cosseno de x é o somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, ou seja, um alternador de sinal, x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Então, nós acabamos de encontrar a série de Maclaurin do cosseno. Tá certo? A série de Maclaurin do cosseno só tem os termos de ordem par, né? Só as potências pares de x, tá certo? E eu posso, né, eu obtive aqui nesse caso, sem muito trabalho, bastando para isso derivar a série de Taylor, né, de Maclaurin, melhor dizendo, do seno. Ok? Então, posso fazer coisas dessa forma, tá? Posso pegar, por exemplo, a série da exponencial de x. A série da exponencial de x, né? Que a gente já sabe que converge para a exponencial de x na reta toda, tá? No livro, depois posso até mostrar para vocês, ele tem uma tabela, todo livro tem isso, uma tabela em que ele mostra a série de Taylor das principais funções, já com os intervalos em que há convergência para essa, né, da série para essa função, tá? Mas no caso da exponencial do seno e do cosseno, pessoal, essa convergência é universal, ou seja, a série de Taylor da exponencial converge para a exponencial sempre, a série de Taylor do seno e do cosseno converge para o seno e para o cosseno sempre, em qualquer x. Mas o que eu queria dizer aqui é, você pode, por exemplo, tem uma série de Taylor da exponencial de x e quer encontrar a série de Taylor, né, a série de Maclaurin, já que é em torno da origem, da função g de x igual a x2 exponencial de x, eu não preciso começar do iniciozinho, achando os coeficientes de Taylor, para depois montar a série e verificar a convergência, olhando o erro e tudo mais, tá? Se eu já sei que a série da exponencial converge para ela, ou seja, se eu já sei que isso aqui é verdade, que esse pedacinho aqui é verdade, que isso aqui realmente converge, tá? x2 vezes exponencial de x, pessoal, eu posso obter a série apenas multiplicando a igualdade por x2 dos dois lados. Ou seja, eu vou lá nessas barrinhas amarelas que eu coloquei, né? E eu vou multiplicar no primeiro e no segundo membro por x2. Então, olha, se a e elevado a x é igual a somatório de xn sobre n fatorial, n de 0 até infinito, então, multiplicando por x2 exponencial de x vai ser somatório de n igual a 0 até infinito, de x2 vezes xn sobre n fatorial. Aí eu só vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais apresentável, né, a série.
eu posso multiplicar efetivamente ó, o x2 com o xn, tá? Bastando para isso conservar a base e somar os expoentes, né? Se eu faço isso, vai dar x elevado a n mais 2. E aí eu tenho a série que representa e que converte para x2 vezes a elevado a x. Vai ser o somatório de n igual a 0 até infinito de x elevado a n mais 2 sobre n fatorial. Então eu consigo ir brincando ali e obtendo outras séries de Taylor a partir de séries de Taylor já conhecidas, quer seja por derivação, integração ou multiplicação por algum polinômio, tá? Também funciona. Tudo bem aí, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para mim nesse momento. Não? Tá. Vou só mostrar para vocês a tabela que eu falei aqui no livro, a título de curiosidade, tá? E aí a gente já encerra. Está na página 687. Bom, passou muito, né? Essa aqui é a tabela. Tá, então, eu tenho aqui algumas das séries das funções, né, mais usuais e os respectivos raios de convergência. 1 sobre 1 menos x, que é o somatório de x elevado a n, tem raio de convergência 1, tá? Está centrada no zero, né? Então converge menos 1 até 1. Exponencial de x converge 100%, seno de x 100%, cosseno de x 100%, arco tangente tem essa série aqui, ó, né? Também só tem as partes ímpares, tem raio de convergência 1, ln de 1 mais x tem essa série, tem raio de convergência igual a 1, e aqui é a série binomial, 1 mais x elevado a k, isso aqui ainda vou falar sobre ela, que tem raio de convergência igual a 1, tá? Bom, é isso, pessoal, um panorama geral, né, de como é que a gente determina a série de Taylor e que medida essa série está associada ou representa exatamente a função, que foi o que nós discutimos hoje e também objeto dos vídeos que foram postados. Então, alguma dúvida? Não? Então, se não temos dúvida, pessoal, agradeço a presença e a participação, tá? Vocês já devem ter sido comunicados aí pelo CIGA, né? Que a gente tem processo avaliativo, como eu já tinha conversado com vocês antes, que vai ficar disponível lá no CIGA por um prazo de 7 dias, tá bom? Com qualquer problema que tenham, né, com relação à conexão, etc e tal, avisem de forma tempestiva para que o pessoal da parte de TI possa tentar resolver a questão, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso aí para vocês e até a próxima aula síncrona. Tchau, pessoal. Um abraço a todos aí. Obrigado, Deus. Obrigado, pessoal.